Imagine uma criança que nunca ouviu uma canção de ninar sussurrada ao pé do berço, cujos primeiros passos não foram celebrados com palmas e risos, mas com o eco de uma porta se fechando como o estalo de uma sentença final. Uma menina cujos olhos, grandes e famintos, absorviam o mundo não através de cores vibrantes ou toques gentis, mas pelo filtro cinzento de uma cortina eterna, onde a luz do dia se infiltrava como um visitante indesejado. Essa não é uma sombra inventada de um romance sombrio ou uma lenda sussurrada ao redor de fogueiras. É a verdade crua e dilacerante de Jeannie Wiley, uma alma roubada da humanidade antes mesmo de aprender a nomeá-la. O que acontece quando o silêncio não é apenas ausência de som, mas a arquitetura de uma prisão que molda a mente como argila úmida? Fique comigo nessa jornada, porque o que vem a seguir vai apertar seu peito com uma compaixão que queima, uma revolta que ferve baixinho, e talvez, no final, uma faísca de esperança que te lembre o quanto somos frágeis e resilientes em nossa essência mais profunda. Era uma casa modesta nos subúrbios ensolarados de Los Angeles, nos anos 1950, quando o sonho americano se desdobrava em anúncios de TV com famílias perfeitas, rindo ao redor de mesas postas. Mas atrás da fachada branca e inofensiva daquela residência na Temple City, um pesadelo se tecia em fios de medo e loucura, tecidos por mãos que deviam proteger. Clark Wiley, o pai, era um homem esculpido pela guerra e pelo fracasso, um veterano cujas orelhas ainda zumbiam com explosões distantes, transformando qualquer ruído em uma sirene de pânico. Ele via no choro de um bebê não inocência, mas acusação. Na balbucia de uma criança, não maravilha, mas caos que ecoava suas próprias rachaduras, internas. Aos 20 meses de Jeannie, nascida em 18 de abril de 1957, quando ela começou a emitir aqueles sons primordiais, má, pá, ecos de descoberta, algo se quebrou nele de vez. Ele a arrastou para um quarto nos fundos da casa, um espaço claustrofóbico que cheirava a poeira acumulada e umidade mofada, onde as paredes pareciam se inclinar para dentro como braços acusadores. Ali, ele a amarrou a uma cadeira de pote improvisada de madeira áspera que mordia a pele tenra de suas coxas, forçando suas pernas a se dobrarem em ângulos que nenhum corpo infantil deveria suportar. As tiras de pano apertadas com fúria contida deixavam marcas vermelhas que se transformavam em crostas endurecidas, como selos de uma propriedade invisível. Não havia berço macio, nem brinquedos coloridos tilintando no ar. Apenas o rangido ocasional da madeira sob o peso dela e o gotejar distante de uma torneira que pingava como um relógio contando horas roubadas. Clark a alimentava 2 vezes por dia, mingau ralo, derramado em um prato no chão como se ela fosse um filhote indesejado, e se um gemido escapasse de seus lábios rachados, ele rosnava de volta, um som gutural e animalesco que reverberava pelas paredes acolchoadas, com cobertores grossos, projetados para abafar qualquer rebelião sonora. Ruído é inimigo, murmurava ele para si mesmo, os olhos selvagens fixos na porta trancada, como se o mundo inteiro conspirasse contra sua frágil sanidade. Aos olhos dele, Jeannie não era filha, era um erro vivo, um lembrete ambulante de sua inadequação, e o silêncio era a lei suprema que ele impunha com punhos cerrados e coração petrificado. Irene, a mãe, pairava nessa escuridão como um espectro pálido e impotente, cega desde os 8 anos por uma lesão que a família atribuía a um acidente doméstico, mas que carregava as marcas sutis de violência doméstica. Ela dependia de Clark para cada passo hesitante pela casa, cada colherada de sopa morna. Ele a espancava por tropeços, por perguntas sussurradas, transformando o amor conjugal em uma submissão aterrorizada. Irene ouvia Jeannie do outro lado da porta, aqueles grunhidos abafados que eram o único protesto de uma alma aprisionada, e seu peito se contraía em ondas de culpa que a deixavam sem fôlego. Nas noites em que Clark saía para afogar suas demônios em bares enfumaçados, ela rastejava até a porta, pressionando a orelha contra a madeira fina e fria, sussurrando promessas que o medo engolia antes de nascer. Jeannie, minha menina, mamãe está aqui, murmurava,
a voz tremendo como uma folha ao vento. Mas as palavras se dissolviam no vazio, devoradas pelo peso das próprias mãos inertes. Ela tentava às escondidas, deslizando pedaços de pão ou frutas amassadas pelo vão da porta, sentindo o toque faminto dos dedinhos de Jenny roçando os seus por um segundo fugaz. Um contato que era ao mesmo tempo salvação e danação, pois cada migalha alimentava não só o corpo, mas a ilusão de maternidade. Havia irmãos nessa casa de sombras, ecos de uma normalidade perdida. John, o irmão mais velho, fora mandado para um lar adotivo aos 6 anos, quando seu riso alto demais despertou a ira de Clark. Jessica, a irmã, seguira o mesmo destino aos 4, carregando memórias fragmentadas de uma infância interrompida. Mas Ginny permanecia, a prisioneira eterna, o segredo que Clark guardava como uma ferida supurante. Os anos se arrastavam como névoa espessa, marcando o corpo dela com uma lentidão cruel. Aos 5 anos ela já não balbuciava. O silêncio a consumira, deixando apenas grunhidos baixos e ritmados, como o ronronar de um animal acuado. Seu corpo se adaptava à crueldade. Pernas arqueadas de tanto tempo dobradas, músculos atrofiados que mal sustentavam o peso de 18 quilos aos 10 anos. Dentes podres de uma dieta que mal chegava a 600 calorias por dia. Ela engatinhava pelo quarto escuro, os joelhos calejados roçando o linóleo rachado, os olhos fixos na poeira dançando na fresta de luz que se infiltrava pela cortina. Uma dança etérea que era seu único espetáculo, seu único vislumbre de movimento livre. O cheiro no quarto era opressivo. Urina seca misturada ao mofo das paredes, um perfume de abandono que impregnava sua pele pálida como um estigma invisível. Jenny aprendeu a se encolher em cantos, o coração batendo em um ritmo acelerado que ecoava como um tambor solitário, temendo o clique da chave na fechadura que anunciava a volta do pai. O conflito nessa prisão não era de explosões dramáticas, mas de uma erosão sutil, dia após dia, como água desgastando pedra. Irene, consumida por uma culpa que a corroía por dentro como ácido lento, afundava em sua própria cegueira emocional. Ela sonhava com Ginny à noite, sonhos vívidos onde segurava a filha no colo, sentindo o calor macio de sua respiração contra o pescoço, o riso borbulhante enchendo o ar como bolhas de sabão. Acordava suando, o quarto girando em sombras indistintas, e estendia a mão para o vazio ao lado da cama, tocando apenas lençóis frios. Eu via apenas escuridão, mas ouvia tudo. Confessaria anos depois, a voz embargada como se cada palavra doesse fisicamente. Uma vez aos 8 anos de Ginny, uma febre a consumiu, o corpo minúsculo convulsionando no chão frio, gemidos escapando como o vapor de uma chaleira em ebulição. Clark a silenciou com um pano úmido na boca, trancando a porta com um estrondo que reverberou como um veredicto final. Irene, do outro lado do corredor, pressionou o corpo contra a parede, sentindo as vibrações através da madeira, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto cego. Ela bateu de leve, um sussurro de punhos que implorava misericórdia, mas o medo a paralisou, deixando-a ali, imóvel, enquanto a febre de Ginny queimava como uma fogueira interna. Naquela noite, o abismo entre elas pareceu intransponível. Uma mãe que amava, mas não salvava. Uma filha que sofria, mas não podia clamar. O silêncio não era paz. Era um grito engolido, uma injustiça que se enraizava na alma como erva daninha, sufocando qualquer broto de esperança. Mas o destino, em sua teia caprichosa, às vezes entrelaça fios de misericórdia onde menos se espera. Em 4 de novembro de 1970, aos 13 anos e 7 meses de Jenny, o mundo lá fora finalmente tocou sua bolha de escuridão. Irene, cuja visão parcial havia retornado de forma tênue após anos de negligência médica, reuniu fragmentos de coragem que o tempo não havia pulverizado. Com Ginny ao lado, engatinhando desajeitada pelo chão irregular da sala, o corpo magro de 1,37 metros e 26 quilos parecendo o de uma criança de 6, ela saiu pela porta da frente pela primeira vez em uma década.
O sol de outono californiano a cegou como um flash impiedoso, o ar fresco carregado de cheiros inéditos. Grama recém-cortada, escapamento distante de carros, o salgado vago do Oceano Pacífico a quilômetros dali. Irene guiava a filha pela mão, sentindo os dedos ossudos e frios entrelaçados aos seus, tremendo como folhas em uma rajada de vento. Vamos, ajuda, murmurou Irene, a voz rouca de desuso, enquanto elas tropeçavam pelas calçadas rachadas de Temple City. Os pés de Ginny mal tocando o concreto quente, como se o chão fosse um oceano traiçoeiro. Elas chegaram ao escritório de serviços sociais para cegos do condado de Los Angeles. Um prédio cinzento e burocrático, com mesas de metal rangente e o zumbido constante de ventiladores de teto lutando contra o calor seco. Irene, apoiada em uma bengala improvisada, aproximou-se do balcão e, com palavras entrecortadas como respirações ofegantes, explicou que precisava de auxílio para uma filha cega também. A assistente social, uma mulher de meia-idade chamada Sandra T., ergueu os olhos do formulário, e o tempo congelou. Ali, ao lado de Irene, estava Ginny, olhos arregalados fixos em tudo ao redor com uma intensidade faminta, o corpo curvado em uma postura primitiva, balançando levemente para frente e para trás como se tentasse se equilibrar em um mundo inclinado. Ela não falava. Em vez disso, emitia grunhidos suaves e rítmicos, apontando para objetos com dedos rígidos, o brilho de uma lâmpada fluorescente, o movimento de uma caneta rolando pela mesa. Sandra sentiu um frio subir pela espinha, o estômago revirando em uma mistura de náusea e compaixão visceral. Meu Deus! Quantos anos ela tem? Sussurrou, o telefone escorregando de sua mão enquanto chamava emergencialmente a polícia e serviços infantis. Naquele momento fugaz, a fresta de luz se abriu como uma rachadura em uma represa, tênue, mas irresistível. Ginny, tocando pela primeira vez o braço de uma estranha, não recuou. Em vez disso, inclinou a cabeça, os olhos castanhos absorvendo o rosto de Sandra como se memorizasse uma nova constelação. Horas depois, no Hospital Geral do Condado de Los Angeles, o véu foi rasgado de vez. Enfermeiras e médicos, sob as luzes brancas e impiedosas da ala pediátrica, despiram Ginny com mãos trêmulas, revelando um mapa de horrores, cicatrizes lineares nos pulsos e tornozelos de anos de amarras, vergões desbotados nas costas como fantasmas de palmadas antigas, quadris deslocados de posturas forçadas, dentes infectados e quebrados que sangravam ao menor toque. Ela pesava menos que uma criança de 6 anos, os cabelos loiros desgrenhados caindo em mechas oleosas sobre um rosto que misturava inocência e selvageria. Ginny se encolhia ao contato, os músculos tensos como cordas de violino desafinadas, mas quando uma enfermeira chamada Maria ofereceu um copo de suco de laranja, doce e pegajoso na língua pela primeira vez, ela estendeu a mão devagar, bebendo com goles hesitantes, os olhos se arregalando em uma mistura de deleite e desconfiança. O cheiro do hospital, antisséptico cortante misturado ao leve aroma de flores murchas em um vaso esquecido, era um assalto sensorial, fazendo-a balançar mais rápido, grunhindo baixinho como se processasse um furacão interno. Irene, em uma sala adjacente, desabou sob o peso das perguntas dos assistentes sociais, as palavras saindo em fragmentos entre soluços. Ele não deixava som. Silêncio era tudo. As autoridades, chocadas, prenderam Clark em flagrante, encontrando o quarto de Ginny como uma cela medieval. Colchão fino no chão, paredes isoladas com espuma e cobertores, uma torneira enferrujada pingando como um cronômetro de sofrimento. A reviravolta irrompeu como um trovão em céu claro, mas carregada de sombras. Confrontado pela polícia em sua casa agora invadida por flashes de câmeras e vozes autorizadas, Clark Wiley negou com fúria cega, os olhos injetados ecoando o rosnado que aterrorizara Ginny por anos. Ela é defeituosa, sempre foi uma selvagem barulhenta, gritava, batendo o punho na mesa de interrogatório até os nós dos dedos sangrarem.
mas as evidências se acumulavam como ondas implacáveis. Fotos do quarto trancado. Depoimentos de vizinhos que ouviam sons estranhos à noite como animais em jaula. Relatórios médicos pintando um quadro de negligência extrema. No dia 20 de dezembro de 1970, antes que as acusações formais pudessem ser lidas, Clark dirigiu sua caminhonete velha até uma clareira isolada nas colinas de San Gabriel. Deixou uma nota rabiscada em um guardanapo amassado. O mundo me persegue com ruídos que não entendo. O silêncio é minha única paz. E encostou a arma na têmpora, puxando o gatilho em um eco final que reverberou pela floresta adormecida. A notícia chegou a Jeanne no hospital como um sussurro filtrado por enfermeiras compassivas. Seu pai se foi, querida. Não vai mais machucar. Ela parou de balançar por um instante, os olhos fixos em uma janela embaçada pelo vapor de sua respiração, murmurando um som incoerente. Ido. Sem lágrimas visíveis, mas com um vazio profundo se instalando em seu peito. Como se uma parte sombria dela reconhecesse a liberdade misturada à perda irreversível. Irene, ao saber, desabou em uma cadeira de plástico dura, o corpo convulsionando em soluços mudos, as mãos cobrindo o rosto como se pudesse apagar as imagens que sua mente cega agora pintava com cores vivas de arrependimento. Com o pai morto e Irene internada em um centro de reabilitação para vítimas de abuso doméstico, onde ela aprenderia a navegar o mundo com bengala e determinação tardia, Jeanne se tornou o epicentro de um furacão acadêmico. Linguistas e psicólogos de universidades como UCLA e Caltech a viam não apenas como vítima, mas como um portal vivo para os mistérios da mente humana. O que acontece com a linguagem quando roubada na infância crítica? Aos 14 anos, transferida para o Hospital Infantil Universitário, ela era um enigma ambulante. Literalmente, pois ainda engatinhava em momentos de pânico, mas começava a dar passos vacilantes, apoiada em muletas e mãos pacientes. Enfermeiras a ensinavam rotinas simples. Escovar os dentes com uma escova macia que não machucava as gengivas sensíveis. Vestir meias brancas que subiam suaves pelas pernas agora se endireitando. O ar do hospital, carregado de bips suaves de monitores e o aroma reconfortante de mingau de aveia fresco, era um bálsamo comparado ao mofo do porão. Progressos surgiam como brotos tenros após uma seca. Ela aprendeu a abraçar, os braços finos se enrolando ao redor de uma almofada com uma pressão hesitante, como se testasse o peso da ternura. Linguistas como Susan Curtis sentavam no chão acarpetado com ela, espalhando cartões coloridos ilustrados. Cão, árvore, sol, repetindo as palavras em tons suaves e ritmados. Jeanne apontava, grunhia, inclinava a cabeça com uma curiosidade feroz que iluminava seu rosto, e então, em um momento que fez o coração de Susan parar, formou sua primeira frase: eu, ver, luz. Não era poesia fluente. Era um triunfo primal, sons colados com esforço, carregados de uma urgência que ecoava anos de silêncio reprimido. Aos 15 anos, Jeanne foi acolhida pela família do psicólogo David Rigler e sua esposa Marilyn, em uma casa ampla nos arredores de Los Angeles, onde o quintal se estendia em grama verde e flores silvestres balançando ao vento. Ali, longe das paredes estéreis do hospital, ela floresceu em fragmentos luminosos e dolorosos. Aprendeu a correr, passos iniciais tropeçantes que evoluíam para uma galope desajeitado, o vento bagunçando seus cabelos agora lavados e penteados, caindo em ondas loiras ao redor de ombros que se enchiam de força. Sentada à mesa de jantar, com talheres tilintando suavemente, ela provava sabores inéditos. O azedo doce de uma fatia de limão, o cremoso de sorvete de baunilha derretendo na língua, os olhos se fechando em êxtase, enquanto um gemido de prazer escapava, um som que ninguém mais reprimiria. Sua linguagem progredia em saltos irregulares. Frases curtas como "quero abraço agora" saíam trêmulas, mas autênticas, pronunciadas com uma intensidade que partia o coração dos Riglers. Marilyn, em particular, se tornava uma âncora. Jeanne tocava seu rosto com dedos exploradores,
traçando as linhas de riso ao redor dos olhos, e murmurava: "Bonita, mamãe bonita", uma palavra que carregava camadas de anseio não verbalizado. Nos jardins, ao entardecer, com o sol pintando o céu em tons de laranja e púrpura, Ginny desenhava com giz de cera em folhas de papel espalhadas pela grama. Traços selvagens que se transformavam em casas com janelas abertas, sóis sorridentes, figuras de mãos dadas. Visões de um mundo que ela agora tocava, mas que ainda ecoava com fantasmas. No entanto, a revelação da alma ferida de Ginny se desdobrava não em triunfos lineares, mas em camadas de luz e sombra entrelaçadas. As noites a traíam com pesadelos que a acordavam em meio a grunhidos roucos, o corpo se debatendo contra lençóis emaranhados como se ainda lutasse contra amarras invisíveis. Ela mordia a mão esquerda compulsivamente quando a ansiedade subia, deixando marcas roxas que Marilyn cobria com curativos macios e beijos suaves na testa. Os cientistas, reunidos em salas enfumaçadas de universidades, debatiam seu caso com fervor acadêmico. Testes de QI flutuavam em torno de 38 no início, subindo para 74 após meses de estímulos. Mas a gramática complexa escapava, deixando-a presa em um limbo de telegráficos. "Eu gosto comida boa." Susan Curtis, que passara de pesquisadora a confidente, via além dos gráficos frios. Ginny me mostrava a resiliência da alma humana, diria anos depois, a voz carregada de emoção contida. Ela não era um experimento, era uma sobrevivente que, com um toque, um sussurro, reconquistava pedaços de si mesma. Em uma sessão de terapia ao ar livre, sob o dossel de um carvalho antigo cujas folhas sussurravam segredos ao vento, Ginny desenhou uma figura escura em um canto da página, um homem com olhos vazios, e então, com giz amarelo vibrante, rabiscou uma linha de luz cortando a escuridão. "Casa, agora luz", murmurou, inclinando a cabeça para trás e deixando pela primeira vez que alguém registrou uma lágrima solitária escorrer pelo rosto, traçando um caminho úmido na bochecha. Não era choro de derrota, mas de reconhecimento, um eco suave de uma transformação que brotava das cinzas, tecida com fios frágeis de confiança, palavras tardias e o calor inesperado de mãos que não machucavam. Os anos se dobraram sobre Ginny como páginas de um diário inacabado, cada virada revelando ganhos e perdas em um equilíbrio precário. Aos 18 anos, com o programa de pesquisa financiado pelo National Institute of Mental Health chegando ao fim, disputas burocráticas entre instituições sugando os recursos como areia movediça, ela foi transferida para lares adotivos onde o cuidado se tornava rotineiro, não profundo. A linguagem estagnou em platôs frustrantes. Frases simples como "eu sinto frio" fluíam com facilidade, mas narrativas complexas escapavam, deixando-a isolada em conversas que corriam mais rápido que seus sons. Pesadelos persistiam, acordando-a com balanços ritmados que ecoavam o quarto de infância, e ela se refugiava em rotinas reconfortantes, alinhando objetos em fileiras perfeitas, traçando padrões invisíveis no ar com os dedos. Irene, liberta do centro de reabilitação com uma visão restaurada o suficiente para ler letras grandes em um livro, visitava quando podia, as duas mulheres sentando-se em bancos de parque sob o sol filtrado por folhas de eucalipto. Elas não falavam muito. Em vez disso, entrelaçavam as mãos. As de Irene, envelhecidas e salpicadas de manchas da idade. As de Jenny, ainda marcadas por cicatrizes desbotadas, um silêncio agora preenchido por perdão mudo. "Eu falhei com você, minha menina, todos aqueles anos", sussurrou Irene uma tarde, o vento carregando pétalas caídas como confetes de arrependimento. Ginny apertou a mão dela, os olhos sábios além dos 20 e poucos anos fixos no horizonte, e respondeu com uma frase que carregava o peso de uma vida. "Mamãe, aqui agora. Amor." Não era a absolvição completa, mas era um bálsamo, uma ponte frágil sobre o abismo que a separara. Hoje, em dezembro de 2025, Ginny Wiley, aos 68 anos,
Reside em um lar tranquilo para adultos com deficiências em algum canto discreto de Los Angeles. Um lugar onde o silêncio é escolha, não imposição, e as paredes são pintadas de cores suaves que convidam à paz. Ela caminha devagar pelos jardins bem cuidados, o sol aquecendo sua pele agora enrugada, alimentando pássaros com migalhas de pão espalhadas na palma da mão, murmurando fragmentos de canções que aprendeu tarde demais, melodias simples de rádio que ecoam em sua mente como ecos distantes de uma infância reconquistada. Seu corpo carrega as marcas. Uma leve mancar nas pernas que se endireitaram a duras penas, dentes protéticos que sorriem em raros momentos de alegria quieta. Ela não casou, não teve filhos, não construiu uma família no sentido convencional, mas construiu algo mais profundo. Uma existência que desafia as definições estreitas de humanidade. Seu legado pulsa nas páginas de livros de linguística e psicologia, em debates acadêmicos que questionam o período crítico da linguagem, provando que, mesmo roubada, a mente humana teima em tecer conexões. Jeannie não se tornou fluente em palavras, tornou-se fluente em sobrevivência, em olhares que dizem mais que frases inteiras, em toques que curam feridas invisíveis. Essa história dói como uma lâmina afiada no peito porque é real. Um espelho cruel que reflete as falhas coletivas de uma sociedade que fecha os olhos para sussurros de sofrimento atrás de portas comuns. Ela desperta revolta contra Clark, cuja loucura não justifica, mas explica a crueldade, compaixão por Irene, presa em sua própria jaula de medo e cegueira, e uma admiração trêmula por Jeannie, que emergiu do silêncio não como vítima intacta, mas como farol danificado, iluminando o que significa persistir. Mas no cerne dessa dor, lateja uma esperança teimosa. Jeannie nos ensina que o amor negado pode roubar anos, moldar cérebros, silenciar vozes, mas não apaga a faísca essencial da alma. Uma mão estendida, uma palavra gentil, um abraço sem amarras podem reacender o que foi ofuscado, provando que a humanidade não é medida em fluência verbal, mas na capacidade de conectar, de perdoar, de florescer apesar das cicatrizes que carregamos como mapas de batalhas vencidas. Porque no fim, ser humano é isso: ecoar no silêncio, transformar o nada em algo e estender a mão para o outro, quebrando correntes antes que elas se formem. Se essas palavras te deixaram com o peito apertado, lágrimas teimando em brotar ou uma raiva quieta fervendo por tudo o que Jeannie perdeu e ganhou, pare por um instante e reflita. O que você faria se pudesse voltar no tempo e dar a ela não só um abraço, mas uma voz inteira? Já sentiu um silêncio assim na sua própria vida? Um peso que sufoca, mas não destrói? Compartilhe nos comentários abaixo. Suas histórias nos unem nessa tapeçaria frágil de dor e redenção. Se isso tocou algo profundo no seu coração, algo que te faz querer mais narrativas que nos humanizam e nos desafiam, inscreva-se no canal. Não por números vazios, mas porque juntos, através dessas verdades cruas, encontramos força para iluminar as sombras ao nosso redor. Obrigado por caminhar essa jornada comigo até o fim. Até a próxima. E lembre, o silêncio pode ser total, mas a compaixão que nasce dele ecoa para sempre.